Aproveitando essa onda de deportação de imigrantes nos Estados Unidos, vamos bater um papo sobre Superman e Esmaga Clã? Eu sou o Rafael e esse é o Papo no Ar. Pessoal, eu tenho total noção que o Trump e o governo dele não inventaram a deportação de imigrantes. Essa é uma prática rotineira de vários governos anteriores nos Estados Unidos. Mas como o Donald Trump é o presidente vigente e ele adora publicizar essa caça aos imigrantes, construiu um muro no governo passado dele, nada melhor do que comparar o que está acontecendo agora com os Estados Unidos com essa HQ Superman e Esmaga Clã, que não tem o seu roteiro original. Ele vai vir oriundo de um programa de rádio muito popular nos Estados Unidos, chamado The Adventures of Superman, As Aventuras do Super-Homem, que foi ao ar de 1940 até 1951. O episódio em questão se chama Clan of Fire Cross, uma coisa que a gente pode traduzir mais ou menos como Clã a Cruz de Fogo, uma prática intimidatória que a Ku Klux Klan fazia nos Estados Unidos. Se você quiser ver um filme bem interessante sobre isso, assistam Mississippi em Chamas, com o Gene Hackman, o eterno Lex Luthor dos filmes do Christopher Reeve, e o William Dafoe. O programa foi ao ar no dia 10 de junho de 1946, e esse arco teve 16 episódios, pessoal. Quem fazia a voz do Super-Homem era o ator chamado Bud Collyer, ele que foi eternizado aí, sendo o primeiro cara a interpretar o Super-Homem, né, como ator. Lembrando que é um programa de rádio que era o meio de comunicação mais abrangente da época, visto que não tinha televisão. O programa era muito famoso mesmo, mas como que chegaram nessa história do Super-Homem lutar contra a Ku Klux Klan? Tem duas histórias aí. A primeira é que tinha um jornalista que era anti-Ku Klux Klan que levou essa história para virar um programa de rádio. A outra é que o Bob Maxwell, chefe da Superman Corporation, que era um cara judeu, levou essa história ali para fazer ali uma caveira da clã, né? Temos que lembrar também o seguinte, a Ku Klux Klan, na sua maioria, eles perseguiam as pessoas negras nos Estados Unidos, mas também não gostavam de judeus e de chineses e nada que não era estadunidense. Lembrando também tem um filme muito legal sobre isso, né? Pra se pegar informação, chamado Infiltrado na Clã, onde temos ali o policial negro que passa aquele trote lá pra Ku Klux Klan e quando ele vai encontrar o pessoal da clã, vai o policial branco, que é um cara judeu, e aí o cara fica desconfiado se ele é judeu ou não. Então é nesse contexto que vem, né, Superman esmaga a clã. Outra coisa que a gente tem que botar em pauta aqui é o seguinte, o contexto dos Estados Unidos na época. A gente está falando de 1946. Os Estados Unidos sai do pós-guerra e precisa de um novo inimigo. Afinal de contas, o nazismo foi derrotado, né? Então não tem mais como botar ele ali naquelas histórias. Então é a clã que entra aí para ficar desmoralizada. E isso acontece em 16 episódios, como eu disse para vocês. Uma coisa que a gente tem que também pontuar aqui é que essa história, ela levanta muitas coisas. Imigração, aceitação, racismo, seja ele aquele racismo que está pego ali dentro dos estereótipos, ou racismo direto. Uma outra coisa que é legal a gente falar também é o seguinte, é do rádio que nasce muitas coisas que a gente conhece hoje em dia do Super-Homem. O Planeta Diário surgiu no rádio, o Perry White, a Kryptonita e o voo do Super-Homem. Todos esses elementos saíram desse programa do rádio, que vão estar aqui, ó, na historinha, que é roteirizada pelo Gene Luen Yang e a arte é do Guri Hiro. Então, vamos adentrar agora em Superman esmaga a clã. Pessoal, a história já vai começar com o Super-Homem lutando contra o Homem-Átomo. A história fez tanto sucesso que vocês podem ver ali esse pequeno arco no episódio número 11 de Superman e Lois, que é a série aí que ficou bem famosa, que você encontra no Max. Então ela tem aí umas cenas aí parafraseando aí esse primeiro ponto dessa historinha do Superman esmaga a clã. E aí a loja vai falar ali, né, que o Super-Homem ele só consegue ir até 20 andares pulando. Ele já vai falando dessa limitação de poderes do Super-Homem, que vai funcionar muito bem aqui para a história. O Super-Homem vence ali o Homem-Átomo e ele é exposto a um cristal verde que faz o Superman passar mal. Chega ali o policial William Henderson e prende o cara e tudo mais. O Clark, quando tá no Planeta Diário, ele tá incomodado, e toda hora fica, cara, esse cristal verde ele tá me fazendo passar mal e tudo mais. Ele vai no banheiro e quando ele olha no espelho, ele se vê como um alienígena. E aí começa essa questão da aceitação. Por mais que o Clark ele tenha crescido no Kansas, né, no Smallville, cara, ele não é um estadunidense, né? Se a gente for bem
categórico, ele é um alienígena. E por ele não se aceitar suas origens, ele começa a se ver, por causa da Kryptonita, como um extraterrestre. E ele começa a ver os pais dele como um extraterrestre também. Ele tá passando mal e tudo mais. E aí corta isso pra onde? Pra família Lee, que são os protagonistas dessa história. E aí a gente vai ter a família Lee chegando em Metrópolis, porque o pai vai trabalhar no departamento de saúde. E aí eles são recebidos ali pela galera da equipe, né? E aí a gente já começa com essa ideia aí. Vem um dos caras e fala que assim, ó, isso aqui é uma torta de maçã, mas não é torta de cachorro não, beleza? O cheiro tá bom, mas isso é torta de maçã. Aí começa aqueles estereótipos ali soltos, né? E isso que é legal nessa historinha, você tem vários momentos assim, desses comentários inoportunos. E outra coisa que é legal é o seguinte, os Lee tem que mudar o nome deles. As duas crianças, que é a Roberta e o Tommy Lee, eles mudaram o nome deles. Eles continuam com um sobrenome, mas é o Tommy e a Roberta. E aí você também vê essa perda de identidade. Pensa aí num filme bem legal também, o Vidas Passadas, do casalzinho coreano que se conhece quando criança, a menina vai morar no Canadá. O que acontece com ela? Ela tem que escolher um nome estadunidense, porque as pessoas não vão conseguir pronunciar o nome dela. E isso vai fazer com que ela não se enturme no Ocidente, no novo lar dela. E aqui acontece a mesma coisa com a família Lee. Eles, para fazerem parte dessa comunidade, eles têm que abrir mão do nome deles. Tô falando pra vocês, cara, Superman Esmaga Clã é uma história fenomenal. E aí você vai ter toda essa parada, essa perda de identidade. Agora é a Roberta Lee, é o Tommy Lee. Saca? Isso é bem legal, até porque a gente também tem uma questão aqui que é interessante a gente falar. O Trump, ele quer acabar com essa parada do juiz solis. Rafael, o que é o juiz solis? Um exemplo, vem um casal, vamos botar do Japão pra cá, e a criança, estão aqui passando férias, e a criança nasce no Brasil. Ela pode ser registrada no Brasil e ela vai ser considerada brasileira se eles fizerem todos os trâmites aqui. E aí ela vira um cidadão brasileiro, por juiz solis. E a gente também tem um juiz sanguinis, que é assim, meu bisavô veio pro Brasil, né? É um país de imigrantes também, né? Vamos botar assim. Meu bisavô veio pra cá, meu avô, meus pais. Eu sou brasileiro pelo juiz solis e pelo juiz sanguinis. Saca? E aí o Trump, ele quer acabar com esse juiz solis. Lembrando, né? O super-homem ele não tem um juiz solis, nem um juiz sanguinis. Ele é um imigrante. E a família Lee também, nesse caso. Saca? E aí a história vai avançando, pessoal. E o Clark, ele tá com esse problema da falta de identidade dele. Ele tá passando mal, ele tá toda hora vendo os pais ali como alienígenas, ele tá tentando entender isso. A criançada ali, o Tommy e a Roberta, eles vão conhecer um centro comunitário, que parece uma piada, né? O início de uma piada, que é administrado por um judeu, um católico e um protestante, entram num bar. E lá ele vai jogar beisebol, e ele é muito bom arremessador. E aí tem um moleque lá que ele é meio marrento, o Chuck, e os moleques estão, cara, o Jimmy Olsen, né? Chega pro lado, faz na moral, e aí o Tommy, sem querer, acerta o braço do moleque. E aí começa uma discussão, o Tommy é expulso do clube lá, né, do time de beisebol. E aí, percebe aí o quê? A família ali, ela mora num subúrbio. O tio do Chuck e ele moram bem mais afastados. E aí começa ali, ele fala, cara, você volta lá amanhã, se desculpa e tudo mais. Tava levando na boa o tio dele, achando que era só uma coisa de criança. Quando o moleque fala, foi o Tommy Lee que fez isso, ele fala, Lee? Eu ouvi falar sobre essa família. Deve ser o pai dele que assumiu o cargo num departamento de saúde. Então esse garoto chamado Lee te acertou com uma bola e te substituíram? Sem dúvida, deslealdade. Primeiro o departamento de polícia, agora o departamento de saúde e agora até o time juvenil de beisebol. Por que o departamento de polícia? Porque o policial é aquele homem negro que eu falei pra vocês no início do vídeo. O pai do Tommy e da Roberta e agora o moleque no time de beisebol. Aí começa essa parada, eles estão tomando nossos espaços. Meu Deus do céu, o que será da gente agora? E aí começa essa questão de trabalhar com esse medo do imigrante, que o imigrante está tomando emprego, que o imigrante está tomando o lugar que é de merecimento da gente. Vamos voltar aqui pro Brasil? Que quando a gente vê isso aqui no Brasil? Política de cotas. Ai, meu Deus, as pessoas negras tiraram o meu lugar na faculdade. Qual um bom... Não só pessoa negra, mas vamos ver um exemplo em filme, Que Horas Ela Volta.
saca? E aí, o que a gente tem nisso também aí, esse negócio, nessa vitimização, oh, meu Deus, e agora o que vai acontecer? Esses médicos cubanos tiraram nossos empregos de um interior que a gente não queria ir. Começa esse medo do estrangeiro, de tudo que não é nacional, verdadeiro. E aí a gente descobre que o tio do Chuck é o grande escorpião da clã Cruz Flamejante. E o moleque tá assustado. E aí eles gritam, uma raça, uma cor e uma religião. Por isso que esse centro comunitário ele tem 3 líderes ali. Para você mostrar a união, as pessoas têm que se unir. Não é essa parada de uma religião, uma raça, uma cor. Saca? Esse quadrinho é sensacional, pessoal. E aí o que eles fazem? Eles ateiam fogo numa cruz na frente da casa dos Lee. E aí gera ali aquele pânico e tudo mais. O tio manda o moleque tacar um coquetel molotov lá dentro. O moleque erra ali, e aí dá tudo errado, eles fogem. E aí chega um grupo de 3 homens negros lá para ajudar. O Sr. Lee, e a gente tem que pontuar isso, ele também tem os preconceitos dele. Gente, todo mundo tem preconceito. É sério. Vou ter que tomar cuidado para falar isso. Não tenha vergonha de assumir seus preconceitos. Eu acho que é muito pior você não assumi-los, que aí você não consegue ver o quanto você talvez tenha certos preconceitos, até por causa dos estereótipos. Então assuma seus preconceitos e lute contra eles. Porque quando você fala, não, eu não sou preconceituoso, que isso, ai de mim ser preconceituoso, e você não percebe as besteiras que você fala. Todos nós somos preconceituosos, nós temos que lutar contra isso. E aí, eles falam lá, pô, o símbolo da clã aqui em Metrópolis, como é que pode isso? Eles falam, ó, o cara chinês não quer nossa ajuda e tudo mais. E aí, o inspetor William Henderson se apresenta, ó, eu sou do Departamento de Polícia de Metrópolis e vamos ver o que está acontecendo aqui. E aí, no outro dia, o Clark, a Lois e o Jimmy chegam ali, entrevistam a família ali, e a história vai rolando. O Clark com aquele dilema de ver os pais ali como alienígenas, ele tá querendo entender o que é isso, e só ele vê, cara. E aí a gente volta para Smallville em 1926. Tá lá o Clark lendo o seu Pup junto com o seu amigo Peter Royce, e aí chegam 2 moleques para sacanear eles. Ah, meu tio fala aí, minha família fala que ler quadrinho é coisa de... que ocupa a cabeça demais, isso aí faz mal. O que esses moleques estão lendo? E aí o Clark vai ver que o Peter vai levar umas porradas, ele começa a levitar ali, meio que alcançar voo e solta o raio laser ali. Até os moleques correm, o Peter fica assustado. E aí quando você vê, o Peter tá lendo ali uma história de alienígena que um extraterrestre solta raios pelos olhos. E aí o Clark fica ali, né, meio que arredio. Em contrapartida, a gente volta ali para 1946 e a Roberta percebe que o irmão dele sumiu. O irmão dela sumiu. E aí ela vai pedir ajuda pra polícia, né? A galera da clã sequestrou ele. Ela fala, socorro, meu irmão sumiu. Aí olha o que o policial fala. Essa cidade é muito segura, principalmente pra gente como você. Metrópolis facilita pra vocês, lhe dando moradias, empregos e promoções que vocês não merecem. Como eu disse pra vocês, sempre esses comentáriozinhos inoportunos, sabe? Ah, você só tá aqui por causa da lei de cotas, né? Ah, você só tá aqui porque você conseguiu esse emprego por causa que agora tudo é pra pessoas gays. Sempre esses comentários, sabe? Idiotas e tudo mais. E aí a Roberta tá desesperada e vai tentar pedir ajuda. Aí o Super-Homem entra nessa. E aí quando ele vai salvar o Tommy, ele consegue fugir ali da clã, e aí ele, pra se salvar, ele se joga no rio. E aí o Superman pega lá o Chuck e fala, e aí? Pô, fala aí. Ele, pô, eu admiro você, Superman, que não sei o que, então fala o que aconteceu. Aí ele dá uma ajuda ali, e aí os pais dele ficam falando ele como alienígena. Vai, usa mais um dos seus poderes, aceita ele, olha através. Aí ele olha com a visão de raio-x, né? Ali, pra água, salva o Tommy. E aí ele para de ver os pais dele com a roupa dos Kent, começa a ver ele com a roupa kryptoniana, mas ainda assim alienígenas. E ele tá naquela, pô, quem são vocês? Como é que é isso? E aí o Tommy vai pro hospital e tudo mais, e a gente volta de novo pra Smallville em 1926. A mãe dos moleques vai lá tirar satisfação, e ela vai lá e fala. Eu tô dizendo, esse garoto foi possuído pelo demônio. Que outra maneira vocês explicam isso? E aí a gente também tem que aceitar certas coisas aqui. A realidade do jeito que ela é. Existem muitas religiões que propagam o ódio. Não só... Não, elas propagam o ódio pelo que é diferente delas.
Macumba? Coisa do diabo. Ó, não quero isso aqui. Gays? Longe. Deus não permite isso. Isso não é coisa de Deus. Tudo que é diferente deles não é aceito. Na sua maioria, os líderes religiosos fazem isso. É uma minoria que não faz isso, infelizmente. E aí você vê lá, né, o moleque falando. A Bíblia chama isso de levitação. Ele levitou no ar. É o fogo do inferno que saiu dos olhos dele. Por favor, senhora Brave, me acalme-se. Eu tenho certeza que podemos resolver isso, diz o Jonathan Kent. E aí chega lá o xerife, policial, e fala, cara, eu conheço o Clark faz tempo. O Clark não faz nada, ele é um bom garoto e tudo mais. A gente volta ali, a gente vê ele lembrando do passado dele, esse problema dele se aceitar os poderes dele. Porque os poderes dele dizem o quê? Que ele não é terráqueo, que ele não faz parte daquela comunidade. E que se ele não faz parte dessa comunidade, ele não vai ser o quê? Ele não vai ser aceito. E aí a gente volta para 1946 e o Tommy Lee volta lá pro centro comunitário, as crianças estão, você conhece o Superman, ele tem cheiro de algodão doce e tudo mais. E aí vem mais um desses comentários. O meu avô costumava dizer que pessoas chinesas são sorrateiras, mas o meu pai fala para ele que, na verdade, todos vocês trabalham duro e são corajosos. A Roberta ficou olhando assim com uma cara, que comentário é esse? E aí vai avançando a história, essas crianças vão ao cinema. Por quê? O Chuck descobre pelo tio dele que ele vai explodir o centro comunitário. Ele tem medo, ele gosta do tio dele, sabe? Ele tá com medo de expor o tio e tudo mais. E ele fala para as crianças, vamos sair daqui, vamos para outro lugar, vamos pro cinema. E aí, quando eles chegam no cinema, o que acontece? Eles vão ver um filme do Capitão Desmond, que é um super-herói que existiu lá na época dos quadrinhos, versus Gengis Khan. E aí a Roberta vê aquilo, ele tem uma aparência chinesa, o vilão, lembrando da história em quadrinho que o Clark tá lendo. E aí você vai para esses estereótipos. O cinema fez muitos estereótipos de vários grupos. Negros, chineses. Quem é o vilão do Flash Gordon, né? Nos quadrinhos e no cinema? É um cara chinês. Até no próprio filme do Fantasma, né? O chinês, ele é um vilão. Durante a Guerra Fria, nos quadrinhos, você tem que ter... Os soviéticos são vilões, os cubanos são vilões, tem toda uma iconografia para os Estados Unidos vender os vilões deles. Saca? E a Roberta se sente incomodada com isso. E aí vai ter toda uma questão lá, o Super-Homem ele vai ajudar a salvar a galera, porque a clã vai sequestrar o Perry White, a Lois Lane e o policial Hendricks, vai levar lá pro quartel-general da clã. E aí o Superman cada vez mais está aceitando os poderes dele. A Roberta conversa isso com ele, saca? Para ele se aceitar. Para ele se aceitar não só como uma pessoa que não é daquele planeta, mas como um próprio imigrante. Saca? E aí tem todo também uma desilusão do grande escorpião, o tio do Chuck. Porque o líder mesmo da clã, sabe quem é? Não é o cara lá que fala isso aqui não é torta de cachorro. É o cara que a gente pensa que é o cara legal. E ele fala que o tio do Chuck ele estragou toda a parada ali da clã. Cara, a gente tava ganhando dinheiro com os seguidores. Esquece a parada de soberania e tudo mais. Eu quero ganhar dinheiro com isso. Aí você vê aquela coisa ali do cara que é o fanático demais, sabe? Ele não liga pro que tá acontecendo na verdade. Ele só é o fanático, ele compra essa parada. E não que não exista as pessoas que falam que é só uma raça, só uma religião, só um povo e tudo mais, sabe? Nós somos os melhores, eles são os piores. Tem muita gente que seguia realmente por isso, tem organizações que seguiam por isso. Mas nesse caso, ele tá trazendo essa questão. E aí ele mata esse coroa e assume ali as armas que esse cara tá fazendo de pesquisa com a Kryptonita. E aí tem uma parte muito importante que o cara fala lá pro Super-Homem, né? O grande escorpião, ele fala assim, diga lá, como você se tornou o que você é? Treinamento místico? Como é que dizem? Um soro de megavitaminas? O fato, seja lá o que tenha feito, não teria funcionado se você fosse sangue inferior. Não teria funcionado se você fosse um sangue inferior. É por isso que o meu sobrinho te admira tanto, não é? É por isso que todo o país te admira. Você é a prova viva do quão superior o homem branco pode ser. E aí tem um momento que ele fala assim, cara, você só corre mais rápido do que alguém. O Bolt, cara, é super rápido, né? Você só corre mais rápido que alguém. Você só levanta uma coisa mais pesada que algumas pessoas. Você é um cara normal com um pouco mais acima do normal. Só que aí acontece uma parada. A Roberta conversa com o Super-Homem. E aí o grande escorpião consegue fugir, pega as armas de Kryptonita, no meio do jogo de beisebol de Gotham versus Metrópolis,
E aí quando ele vai pegar a Roberta pra fazer uma coisa com ela, quem chega voando? O Super-Homem. E aí a população fica com medo, porque a população começa a entender que o Super-Homem não é humano. Ele também é um imigrante, ele é uma ameaça. Ele começa a falar, viu? A gente estava certo, esse cara é uma ameaça pra gente e tudo mais. Porque ele se aceita como um imigrante, ele se aceita como um alienígena. É muito legal essa HQ, cara, é muito... Olha quantos papos que ela traz legal. E o mais interessante nisso tudo, e eu vou guardar pro final isso, vamos finalizar aqui, é o Superman fala, gente, eu sou como vocês, eu moro aqui faz tempo, eu sou tão estadunidense quanto vocês. A família Lee é tão estadunidense quanto vocês. Saca? Mas vem um medo do diferente, né? Mas ele se aceitou como imigrante. E a historinha acaba ali da forma otimista que é as histórias do Super-Homem, né? Você vê como é que esse quadrinho é totalmente político, ele conversa com o tempo atual. E a gente tem que perceber uma coisa, pessoal. O Super-Homem é o maior imigrante das histórias em quadrinhos. E ele é um símbolo dos Estados Unidos. Imagina fazer... Lembra quando o Super-Homem renunciou à cidadania dele estadunidense e foi um alvoroço nos Estados Unidos? Lá em 2000, se não me engano, 14, por aí, ou um pouquinho mais pra trás. Imagina se faz um quadrinho agora do Super-Homem falando eu sou um imigrante, qual é dessa de perseguir imigrante, de deportar imigrante? Superman Esmaga Clã é uma historinha infelizmente atemporal, porque a gente continua com todo esse problema de ter medo do que não é conhecido pela gente, sabe? De ter esse medo de imigrante, que eles vão tomar tudo. É uma historinha muito, mas muito legal, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado da análise. Desculpa aí, o vídeo está com 22 minutos, mas eu espero que vocês tenham gostado muito da análise de Superman Esmaga a Clã, que eu recomendo muito que vocês leiam. Vamos lembrar, essa não é a única análise que vai vir para o Papo no Ar, vão vir muito mais análises de quadrinhos, então fica ligado aqui no canal. Não se esqueçam que tem shorts aqui no YouTube, tem TikTok e Instagram com vídeos mais rápidos, tem um site Plot Twist sempre com uma crítica, um artigo meu super legal. E lembrando de darem uma olhada nos outros vídeos de crítica de filmes com exclusividade, com análise de séries, de filmes antigos, vídeos como esse aí que saiu agora, né? Era remake e eu não sabia, mas muita análise de HQ e sobre o mercado editorial brasileiro. É isso aí, eu sou o Rafael, até o próximo vídeo, um beijo, um abraço e tchau, tchau. Fala pessoal, tô vindo aqui no final do vídeo que eu dei uma informação errada ali na metade da análise, quando eu falo que é o escorpião, né, que fala lá, né, o grande escorpião que fala pro Super-Homem dele, negócio dele correr mais, um pouquinho, não sei o que lá. Quem dá esse, abre aspas, né, esporro no Super-Homem, na verdade é a Roberta, vou botar aqui a parte do quadrinho que ela fala isso. Ela que fala isso, dele querer, ele querer se fazer mais no meio, né? O legal é que é uma criança que dá esporro no Super-Homem, né? E depois disso ele corre e fala com os pais. É um momento que ele se aceita, né? Eu esqueci de mencionar isso. Então vindo aqui fazer essa errata aqui rapidinho. Quem fala isso pro Super-Homem é a Roberta, é o momento que ele se aceita, e aí tem a cena final dele vir voando. Beleza? Tô todo coisado aqui, mas é isso. Até o próximo vídeo. Um beijo, um abraço e tchau, tchau.